Olá, amigos do RD, mais uma vez estamos de volta e, claro, não pode ser diferente. Estamos às vésperas do período eleitoral, as eleições se avizinham já no dia 7 de outubro e, por isso, o RD antecipa todo este debate, toda essa discussão importante, acima de tudo, uma discussão cidadã. Recebemos em nossos estúdios o pré-candidato a prefeito em Santo André pelo PSC, Edgar Brandão Júnior. Edgar, prazer em recebê-lo, tudo bem? Uma satisfação, Leandro. Eu agradeço, inclusive, a oportunidade no Repórter Diário. A iniciativa é muito boa e estamos à disposição. Acho que é bem democrático a gente discutir as questões da cidade, inclusive das questões políticas também. Edgar, por que ser pré-candidato a prefeito em Santo André? Bom, Leandro, eu acho que até uma coisa que aconteceu ao natural. Eu trabalhei muito tempo com a administração pública, 40 anos. Eu nunca pensei exatamente em ser candidato a prefeito. E eu depois acabei, meio que numa brincadeira no Facebook, acho que você acompanhou na época, eu coloquei que estava bala pronta para sair do PMDB. Na realidade, aquilo é quase que uma brincadeira. Mas sério, porque eu estava querendo sair do partido mesmo. E no dia seguinte eu recebi 11 partidos me convidando para entrar e vários deles falando na pré-candidatura para prefeito. E um dos partidos que me deixou bastante sensibilizado, que é o presidente estadual, Gilberto Nascimento, acabou falando isso na Assembleia Legislativa, no encontro de todos os representantes do Estado, no meu nome, efusivamente. Então eu acabei até acreditando nisso também. E eu acho que eu sou um técnico preparado para poder administrar bem a cidade. Eu acredito que se a gente estivesse num outro país, eu me consideraria uma pessoa preparada tecnicamente para comandar uma prefeitura, como existe em muitos locais. Eu acho que a questão política vem num paralelo e também tem um ótimo relacionamento a nível político, inclusive em vários partidos. É importante até fazer esse resgate, Edgar. Em 2008, ainda afiliado pelo PMDB, seu nome também foi colocado à disposição como pré-candidato a prefeito. Naquela oportunidade, por que não se materializou, não se viabilizou a candidatura? Na época, como eu estava com o PMDB, eu evidentemente tinha que respeitar a situação local, O partido acabou insistindo muito para que fosse feita uma coligação com o PT. Eu acabei, entre aspas, perdendo na convenção e acabei perdendo mesmo, Mas só que na época da convenção, o próprio, que hoje são os dois vereadores, que são o presidente da Câmara, os dois, o Sargento Luriano e o José de Araújo, falaram: Brandão, fica para uma próxima oportunidade. No momento a gente quer caminhar junto com o PT. Eu, na realidade, respeitei e participei do processo de uma forma normal. Embora eu ocupasse no governo federal um cargo público de bastante relevância, porque na realidade eu já tinha sido promovido de superintendente regional para assessor especial da presidência da segunda empresa estatal do país, que é a Infraero. E, mesmo assim, não havia nenhuma manifestação contrária do governo federal para mim não ser pré-candidato. Ao contrário, alguns até incentivavam nisso. Eu acho que o processo eleitoral é importante. Naquela época eu fui até onde que eu consegui ir dentro do partido. Eu respeitei, fiquei bastante feliz porque eu saí aplaudido da Câmara de Santo André, mesmo não tendo sido escolhido. Aquilo eu acho que na realidade já foi um certo início de uma proposta futura. Eu até fiz questão de não estar em nenhum cargo no governo para ter uma independência muito grande agora. Então eu acho que agora tem proposta, conheço bastante a cidade, Eu acho que eu posso, num nível de debater com os outros candidatos, num nível muito elevado. Então estou à disposição da cidade agora. Mas, Edgar, o atual sistema eleitoral, e isso em Santo André é muito claro, tem uma polarização histórica entre o PTB e o PT. Haja visto, os últimos governantes são oriundos dos dois partidos. Quando não é um PTBista, é um petista no comando do Paço Andreense. Esse próprio sistema faz gerar um ceticismo, uma dúvida em relação a essas outras candidaturas que, em tese, fugiriam do PT e também do PTB. Como é possível não entrar, digamos, no canto da sereia, porque a gente sabe que os menores partidos, ou os partidos que não têm tanta expressão, são frequentemente alvos dessas ofensivas dos partidos maiores, e materializar a candidatura aqui em Santo André? Bom, se você pensar bem, nós acabamos de falar de 2008. Em 2008, se você falasse isso para o atual prefeito, ele teria desistido também. Eu lembro que foi feita uma pesquisa na época, e até como foi uma entidade de classe que fez, acabou me dando na época a oportunidade. O Aidan tinha 5,7 na pesquisa, depois de ser o vereador mais votado da cidade, e eu 5,4 na época. E se você pensasse bem e falar, então nós não temos chance nenhuma, Mas eu acho que eleição, cada ano tem uma característica. Eu até pensava que esta aqui seria diferente.
Mas ao contrário, se você perguntasse para mim, Brandão, você que é um cara articulador de coisa, quase que um matemático, uma ciência exata, você é engenheiro, você conseguiria programar a eleição para chegar no pique que está agora? Não. A eleição vem vindo ao natural. O desgaste da administração é uma coisa que aconteceu, embora muita gente falasse, agora ela acontece a níveis muito elevados. Eu acho que o desgaste do prefeito é muito grande. E outra coisa, nós estamos a 6 meses da eleição. Eu aparecer em determinadas pesquisas em 4º lugar, 3º lugar e muito próximo, e para mim foi uma surpresa muito grande, porque o partido não distribuiu nem um quarto de folha na cidade ainda, né? Na realidade, o que a gente está usando bastante as redes sociais. Então, e mesmo assim, o candidato do PT é um candidato também, se você pensar bem, ele é novo no sistema. Embora ele seja deputado, o candidato mesmo no sistema de administração, ele é novo, ele está se colocando em sequência numa eleição que ele teve. Eu acredito o seguinte, a cidade hoje, ela vive muito mais de serviço, ela tem um nível socioeconômico mais elevado e muito mais qualificado, né? Então, eu acredito que aquela situação periférica, de periferia, que decidia a eleição, isso não acontece mais na cidade. E outra coisa, a cidade hoje, ela está preparada, tem muita gente preparada, com um jovem, com 20 anos, falando muito de eleição. E isso a gente percebeu bastante nas redes sociais, que acabou disparando um processo aí que é quase que incontrolável. Então, eu acredito o seguinte, se você pensar bem, qualquer pesquisa daria o prefeito em primeiro lugar. Numa cidade média grande. Que ele não tem conta como. com esse recall, né? Eu acabei de ler um livro que fala de todas as eleições que nós tivemos nas grandes cidades em 2008. É normal isso, né? Por outro lado, ele vai ter o desgaste que tem todo candidato a prefeito que vai disputando ser a reeleição. Com certeza, ele está lá e vai saber, as pedras vão para ele mesmo. Então, eu acho que é possível você ter um candidato com 40% em primeiro, você ter um candidato com 30% em segundo. Só que é o seguinte, a matemática vai para 100, e os outros 30 vão para onde? Tem na cidade muita gente insatisfeita com o governo, muita gente que não gostou do governo do PT, principalmente no final, depois do Celso. Então eu acho que esse espaço existe muito grande. E aí, dentro desse cenário, Edgar, você acredita que possa ser repetido aquele cenário, aquela configuração de 2008, onde um azarão ou alguém que não era aparecido com frequência na bolsa de apostas ou não aparecia com esta frequência, possa ser o protagonista da eleição? Com certeza. Eu até penso o seguinte, como existe a possibilidade, e grande até, do Paulinho não sair, e muita gente acha que eu, na realidade, tenho uma rivalidade com o Paulinho, eu não tenho. O Paulinho é muito amigo meu, eu sou amigo da família, me dou muito bem com ele, foi meu estagiário, tenho um carinho muito grande pelo Paulinho. Só que é o seguinte, política é política, eu mesmo falei para ele, você faz, caminha e eu caminho também, mas acho dificilmente o PSDB vai lançar um candidato. Todas as informações levam exatamente ao contrário disso. Todas as manifestações do governador sempre foram as mesmas. Ele até parece que, acho que você falou na rádio até, eu ouvi a tua gravação. Se você pegar a gravação de novembro e a gravação que foi feita agora na declarações não mudaram. Se você transcrever, seria quase impossível, é capaz de bater uma xerox com a outra. Então, o que ele vem falando? Ele vem falando o seguinte, problema do diretório local, falam isso. Só que o diretório local, o grupo do Paulinho, perdeu a eleição, né, na executiva. Quem está lá participando ativamente não é o pessoal da Bruna Furlan, é do Bruno Covas e também do DIB, que teve uma certa dificuldade na eleição por conta desses entendimentos que a política é muito dinâmica. Na sua avaliação, Edgar, o que tem que ser apresentado ao eleitor, essa chamada terceira via, para convencê-lo a mudar a cidade em alguma coisa, alguma iniciativa que não foi feita pelo PTB e também não foi feita nas gestões passadas do PT? Bom, eu vou dar um exemplo muito claro e agora está evidente demais, porque isso aí disparou nas redes sociais, né? O sistema viário nosso é caótico. Mas não é caótico por causa de ontem. Ele é caótico porque faz 20 anos que não se faz nada, né? Então eu penso o seguinte, você tendo qualidade no que você vai apresentar, o eleitor ele vai ter como decidir isso. Ele vai saber quais são as propostas sérias. Nós não temos um canal de debate público em rede de grande proporção como existe em outras cidades. Eu até acredito que se tivesse aqui eu estaria até muito mais tranquilo, né?
Mas eu acho o seguinte, a gente vai sair com qualidade no que nós vamos colocar, porque tem um conhecimento muito grande da área. O prefeito pecou exatamente por isso. Você, só a questão de você achar que você está reformando praça é a grande realização da cidade, pelo amor de Deus, nós estamos perdidos. Manutenção de escola, manutenção de via, manutenção de praça é obrigação, isso não é realização. Então eu acho o seguinte, a cidade está esperando alguma coisa diferente, né? Eu acho que a gente tem que vir com propostas técnicas e outra coisa, saber defender. Porque não adianta você falar, precisa fazer o viaduto, quanto custa? Ninguém sabe. Então, nem qualquer outro candidato teria dificuldade disso. Eu, quando for fazer uma proposta, a nossa proposta do plano de governo, que já está bem adiantado, ela vai vir com qualidade. Você não ter subprefeitura no segundo subdistrito, isso são grandes empreendimentos, como o próprio Céu em São Paulo, você teve na época da Marta, e eu tive a felicidade de trabalhar com isso e verificar como é que foi essa implantação. A cidade nossa comporta tudo isso. Você vê o caso agora recente, nós estamos falando do prefeito Marinho. A obra da Lions é uma obra que ela prejudica os usuários, prejudica. Mas eu fico muito contente quando eu estou num trânsito praticamente parado, o tráfego está parado, sabendo que tem uma obra na frente. Pior é você estar parado e não ter a obra. Lógico, eu fico contente. Até a minha esposa às vezes brinca comigo e fala, não, é bom que tenha. Porque se tiver, estão fazendo. Agora, fizeram um viaduto, gastaram uma fortuna por cima do rio na divisa nos Meninos. O rebaixamento da Lions, e todo mundo acha que é um projeto de agora. Não é, um projeto de 1970 isso. E do lado de Santo André, nem a passarela eles conseguiram fazer. Então eu acho que isso, na eleição, vai pesar muito. E outra coisa, nós temos 180 dias para discutir a cidade. Não é pouca coisa, é bastante tempo, dá para discutir bastante. Então eu acho que é o seguinte, eu sempre falo que na eleição é que nem uma escada. Você, evidentemente, tem que subir um degrau por vez. Eu me considerava um quinto colocado. Hoje me considero com tranquilidade entre os 3 nomes. Com tranquilidade. Até por conta do desgaste que o próprio Paulinho acabou trazendo para ele mesmo, que briga tanto, isso aí pegou mal. E o Salles, que muita gente fala, está impugnado, não está, se vai sair, não está, cada dia você vê uma coisa diferente. Então eu tô correndo por fora e estou... Para capitanear essa terceira via. Com certeza. Eu acho que se eu chegar a ser firmando na terceira via, eu me vejo com muita condição de ir para o segundo turno. E também, se não for, numa condição excelente de ser a decisão da eleição. Edgar Brandão Júnior, pré-candidato a prefeito de Santo André pelo PSC, participando aqui deste momento da entrevista do RD. Edgar, quero agradecê-lo mais uma vez e com certeza este espaço será franqueado em outros momentos, tendo em vista a proximidade do período eleitoral. Obrigado. Eu que agradeço, Leandro. Você, o repórter diário, a iniciativa e estou à disposição para sempre. Um abraço a todos. Mais informações você já sabe, mas eu vou repetir. Tome nota, www.reporterdiario.com.br. Até a próxima.